Vamos falar agora sobre uma coletiva que aconteceu um pouquinho mais cedo da Prefeitura de São Paulo. A Bruna Barbosa acompanhou e tem novidades sobre uma outra campanha de vacinação que é importante, que é a da gripe, né, Bruna? Boa tarde. Oi, Bruninha. Boa tarde. Boa tarde, gente. Tudo bem? Tudo, e você? Tudo bem também. Vamos falar de vacinação contra a gripe. Uma campanha importante. Pela primeira vez, os idosos acima de 60 anos não estarão na primeira fase da vacina contra a gripe. Por causa do coronavírus, esse cronograma vai ser iniciado de outra forma, com crianças entre 6 meses e menores de 6 anos de idade, com as grávidas, as puérperas, trabalhadores da saúde e povos indígenas. Esse primeiro público já começa a se vacinar na segunda-feira, dia 12 de abril, até o dia 10 de maio. Os idosos entram somente na segunda fase, Joel, junto com os profissionais da educação, com os professores, entre 11 de maio e 8 de junho. No mês seguinte, só em julho, começa a terceira fase, que é aquela mais ampla, as pessoas que têm algum tipo de comorbidade, os agentes de segurança, caminhoneiros, trabalhadores dos transportes coletivos e portuários, funcionários do sistema prisional e detentos. A campanha vai acontecer exclusivamente em escolas e estabelecimentos de ensino, como a Ana Paula Rodrigues antecipou para a gente aqui na Rádio Bandeirantes. A ideia é tirar a vacinação da gripe de postos fixos e volantes, então não vai ter vacinação da gripe em drive-thru, em UBS, tudo isso para fazer com que os grupos de vacina não se misturem. Vamos ouvir a explicação do secretário municipal da Saúde, o Edson Aparecido. A gente quer separar os públicos das duas vacinas para não haver esse cruzamento. Então a ideia não é essa. Os drive-thrus têm cumprido um papel muito importante. Normalmente a gente tem conseguido as faixas etárias, a gente consegue vacinar quase que 100% das pessoas. Então nós vamos concentrar a vacinação de Covid nas UBSs e também nos drive-thrus, deixando exatamente esses 468 pontos nas escolas para fazer a vacinação da influenza. Não cruzar locais, né, com vacinas diferentes e também públicos. Lembrando que é necessário respeitar um intervalo de 14 dias entre a vacina contra a gripe e contra a Covid-19. Vale para a primeira e para a segunda fase também, viu, Joel? Então, quem tomou... Quantos dias da Covid? 14 dias. 14. Isso. Então, quem está tomando a Coronavac, por exemplo, aqui em São Paulo, que tem um intervalo médio aí de 21 dias entre a primeira dose e a segunda, a recomendação é espere tomar a segunda dose da Coronavac e depois aguarde os 14 dias e tome a da gripe. Essa dúvida é importante. Então, se você tomou a primeira dose da Coronavac, você não deve você tem que esperar tomar a segunda para 15 dias depois tomar H1N1? É porque geralmente você já agenda, né? São Paulo tem feito isso, aquele agendamento com 21 dias. Não compensa, já que a prioridade continua sendo a vacina contra o Covid. Se você tem Coronavac no intervalo de 21 dias, tome a primeira, tome a segunda, espere os 14 e tome a da gripe. Isso, é a forma Talvez mais por lógica. Isso os idosos também não estejam logo nessa primeira leva, né? Para priorizar a vacinação contra a Covid. Exatamente, né? Evitar aglomeração também. Mas de todo modo é importante tomar essa vacina também, pelo aquilo que discutimos na primeira onda da pandemia. Agora, com o outono e inverno, as doenças respiratórias chegam e H1N1 também chega. Exatamente. Os sintomas são parecidos. Temos que descartar essa possibilidade. Quem está com coronavírus não pode tomar a vacina da gripe também. Precisa esperar testar negativo. A recomendação da Prefeitura de São Paulo é que quem pegou a doença com menos de 28 dias da data da vacina da gripe também não tome. Então, quem tem alguma dúvida, é legal também, procure um médico, mande uma mensagem para quem entende do assunto, para não correr nenhum tipo de risco. É importante que as duas vacinas sejam tomadas por esses públicos, pelas faixas etárias indicadas, mas tomem cuidado aí com esses períodos de imunização. Vou aproveitar que eu estou aqui para tocar num outro ponto tratado nessa coletiva da Prefeitura de São Paulo, o índice de isolamento do mega feriado. Foi efetivo? Não foi? Bom, a Prefeitura diz que o índice bateu a casa dos 80%, 81% de isolamento aqui na capital. Lembro que São Paulo... Que dia isso? Nos 9 dias de feriado. Será? É a média. 80%? Porque a gente tem essa sensação que é diferente da do governo do estado. A prefeitura tem uma metodologia
própria para obter esse índice. Qual que é a metodologia da prefeitura? Número absoluto de mágica, passageiro em catraca. A metodologia da mágica, né? O que eles fazem? Quem passou ali a catraca do bilhete único, a catraca que virou no ônibus, então esse é um número absoluto levado em consideração. Nota fiscal emitida em estabelecimento que exige trabalho presencial. Então, por exemplo, posto de gasolina, para abastecer o carro, ninguém fez isso de casa, foi até lá. Sim. Então me dá essa nota fiscal e começa a computar esse tipo de dado. Então são várias Fora variáveis. O trânsito, são várias, são 4 variáveis. E o governo só usa celular, né? O governo só usa isso, sinal de aparelho de celular. Tem sido falho ultimamente essa medição através do celular. Porque às vezes o cara sai para pedalar, Bruna, com o celular do lado e ele é tido como uma pessoa que não está cumprindo o isolamento social. Isso não é verdade. Ou foi comprar pão. Isso, ele sai para pedalar com o celular, mas distante de outras pessoas e retorna para casa dele. É que esses... Então, esse é mais confiável. São medições diferentes, Joel, e o número, o resultado, ele é muito diferente também, porque a prefeitura fala em 81%, o governo do estado fala em 43%. Então há uma diferença gigantesca. Hoje a capital tem 89% de ocupação de UTI, capital paulista. Quanto? No dia 89%. No dia 1º de abril eram 93%. Então teve uma queda, o prefeito Bruno Covas avalia como positivo esse número do feriado, mas diz que esse dado não pode ser visto de forma isolada. Bruno, o nosso diretor executivo de jornalismo, Rodolfo Schneider, está conosco aqui no estúdio e parece que tem uma informação pertinente quanto a isso que estamos dizendo aqui, né, chefe? Boa tarde. Fala, Joel, Ana, Oi. Bruna e nossos ouvintes. Eu recebi agora há pouco da uma das maiores redes aqui hospitalares privadas de São Paulo, inclusive um gráfico que está aqui na minha mão, estou mostrando para vocês, depois a gente bota à disposição aqui, mostrando que nos últimos 7 dias houve redução de internações, uma redução significativa. A gente já vinha falando um pouco sobre isso, mas na rede privada, que foi a primeira a colapsar em São Paulo, inclusive transferindo pessoas para os hospitais públicos, coisa que a gente não via, né? Não imaginava que isso fosse acontecer ou pudesse acontecer, mas um executivo dessa rede me disse: Rodolfo, últimos 7 dias, redução importante de internações e, consequentemente, também redução de ocupação de leitos. É um indicativo, não sei se os tais 80% da prefeitura de isolamento ou não, mas é um indicativo de que alguma coisa está surtindo efeito e que a gente começa a apontar. O que não quer dizer que estamos numa situação ótima, maravilhosa, tranquila, mas o que parece apontar... Uma direção. Para um início de novo, Sim. queda de uma curva que, pelo amor de Deus, é monstruosa que a gente está vivendo. Agora, E confirma isso aí que o governo do estado vem falando Sim. também, né? Que a gente já está numa toada de pelo menos 4 dias de queda de Que internação. começou na terça-feira, agora dia 6. Exatamente. Agora, isso aí é muito mais efeito da fase emergencial do que o mega feriado. Porque o do mega feriado nós sentiremos daqui para frente. Porque 15 são dias, né? Isso, exatamente, são 15 dias. Já dá para saber a ordem dessa queda por esse gráfico? De 2%, 3%, 5% ou ainda não? Ou não tem número nisso? Eu vou fazer esse cálculo. Tem os números aqui sim, Joel, mas eu vou fazer esse cálculo aqui, inclusive em relação à data, porque é um cálculo que vai desde a metade de março até agora. O último dia foi dia 7 de abril. Então a gente tem... uma redução significativa pelo que eu tô vendo, mas eu prefiro pegar o número direitinho e vou passar para vocês aqui agora esse gráfico. Legal. Você fala, Rodolfo, em redução dos últimos 7 dias, o dado da prefeitura bate, ele casa com esse número do particular, porque em 1º de abril a gente tinha 93% de ocupação, hoje 89%. Então também tem essa queda na rede pública de saúde. O prefeito Bruno Covas avalia esse número do feriado como positivo, mas afirma que esse dado não pode ser visto de forma isolada. Vamos ouvir. O período que nós tivemos do mega feriadão, ele diminuiu a circulação de pessoas. Com isso, você tem diminuição de contágio, depois você tem uma diminuição de internações e depois uma mudança em relação ao número de mortos. Nunca se esperou que no dia seguinte ao feriadão você tivesse uma alteração do número de mortes na cidade de São Paulo. É isso, o prefeito Bruno Covas também diz que vai seguir todas as orientações que serão passadas amanhã pelo governo do estado em relação à prorrogação ou não da fase emergencial novamente em São Paulo. Questionei o prefeito sobre o rodízio, a gente está com o rodízio municipal de veículos com horário alterado. O prefeito diz que essa alteração foi para que o rodízio calhasse com o toque de recolher.
O que o prefeito disse? Bom, a gente vai reavaliar. Se São Paulo sair da fase emergencial, o rodízio muito provavelmente também volta para aquele horário habitual que a gente conhece, o período da manhã e o período do fim da tarde, começo da noite. Vamos ver o tamanho do bicho para ver o tiro que a gente vai dar. Pois é mais ou menos isso. Ou seja, todo mundo espera amanhã. Bruninha, muito obrigado, tá bom? Tchau, gente. Valeu. Bom Beijo pra programa você, para bom vocês. trabalho. Tá?